entrar dentro dessa igreja com hino, com música, com pregação, com adoração, com oração, com jejum, e o povo não está tendo discernimento. Nós precisamos verdadeiramente, irmãos, apartar o justo do injusto. Olha, a obra de Deus é salvar. Salvar significa tirar a pessoa do pecado. Quando o anjo apareceu para Maria, lembra a passagem? Então ela ouviu aquela mensagem que ela iria conceber pelo Espírito Santo, aquela coisa toda. E o anjo disse: aí o justo que de nascer há de salvar o seu povo dos seus pecados. Salvar do pecado. Quando uma pessoa perguntar para você: vem cá, salvar de que Deus vai me salvar? Primeiramente, Ele vai te salvar dos seus pecados para você não ir para o inferno. Porque um dia você vai comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo. Deus vai ressuscitar você como todos os seres humanos, e você vai comparecer diante desse tribunal para ser julgado. Se você partir em débito com o Senhor, já era, você sofrerá eternamente. O Senhor Jesus quer te salvar hoje dessa condenação e dos pecados que você comete. Temos que ser claro e objetivo e direto, porque senão não vai dar tempo das pessoas refletirem, meus irmãos. Se nós fizermos muito rodeio com pessoas, as pessoas vão morrer daqui 2 dias, 3 dias, e você não consegue falar o conteúdo que Deus quer falar. Mas a obra de Deus então é separar. Deus não veio para juntar todo mundo. Ele veio para separar as ovelhas dos bodes. Ele veio para separar o justo do injusto. Ele veio para separar o santo do profano, separar o pecado da justiça, separar a mentira da verdade. Porque não pode a luz e as trevas ter comunhão. Então ele veio para fazer essa divisão. E ele disse assim: de agora em diante serão 2 divididos numa casa. O pai contra a sua filha, a filha contra o seu pai. 2, 3. E isso ele falou por causa de quê? Do seu nome. Mas Jesus Cristo é mau? Não. Mas por que estariam divididas as pessoas? Porque desde que uma ovelha, uma luz que está apagada no meio das trevas, acende, as trevas não têm mais combinação com aquela pessoa. Não há mais uma combinação, porque o Espírito Santo está gerando naquela pessoa uma coisa boa. E o Espírito do mal ainda está trabalhando na mente e no coração das outras. E as outras começam a ficar perturbadas, incomodadas, porque os demônios nas outras pessoas se sentem incomodados com a luz. Por isso que as pessoas às vezes se levantam contra vocês, porque os demônios que estão atuando nelas incomodam as pessoas para elas te atacarem. Porque quem está incomodado são os demônios. Nós não incomodamos as pessoas, mas os demônios ficam incomodados e eles atuam nas pessoas para nos atacarem. Foi mostrado isso com uma irmã lá no inferno, uma pintora num país aí. Os demônios atrás das pessoas, instigando as pessoas para atacar os pregadores, para atacar as pessoas santas e justas. Por isso que Paulo, pela visão do Espírito de revelação, ele diz que a nossa luta não é contra a carne. Você não tem que lutar contra a carne do vizinho, nem de parente. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra os principados, demônios, as potestades do ar. Eles instigam, eles enfurecem as pessoas, eles põem pensamentos ruins na mente das pessoas que estão canalizados com eles. A Bíblia diz que com a fé nós conseguimos apagar o quê? Dardos pegando fogo, irmão. Setas pegando fogo. São mensagens malignas que às vezes vêm na nossa mente, mas pela fé elas caem por terra. Não é fácil a nossa luta. Mas então, amados, o Senhor desde o princípio Ele quis separação. Por que Deus se aborreceu com os filhos de Deus em Gênesis 6? Que se casaram, se uniram com as filhas dos homens que eram a descendência de Caim. Não é anjo como estão falando por aí, não. Isso é coisa de demônio, doutrina de demônio. Anjo não tem relação, nunca teve, nem tem desejo, nem pode. Deus não deu essa condição para eles. Ele não pode fabricar ninguém. Só pela natureza comum, de homem com mulher. Então os filhos dos homens ali eram os descendentes de Caim. Quando Caim se rebelou e matou seu irmão, ele formou logo uma separação entre as trevas humanas, né? Falando-se de seres humanos, entre um homem bom e um homem de Deus. E ali foi 2 linhagens, a santa e a imunda, a pecadora. Então desde o princípio Deus começou a se aborrecer, porque Deus não queria mistura, como hoje Deus ainda não quer. Por isso nós estamos estudando sobre pessoas satânicas dentro das igrejas, maçons, budistas, um monte deles que são pagos, são preparados para serem pastores, serem diáconos, serem presbíteros, instrutores de escola dominical, e um monte deles está infiltrado nas igrejas com aparência de pastores que você não sabe que não são de Deus.
E nós, na inocência, abraçamos todo mundo que fala um versículo bíblico, 2, 3, e lá no meio do versículo ele bota o veneno. Aleluia. Como nós falamos sobre esse assunto semana passada, estávamos falando a respeito de Samaria. Samaria era um local onde os judeus também habitavam, porque quando houve a divisão do reino do norte de Judá, o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel, então Israel habitou ali naquele lugar. Mais tarde, o rei da Síria, por causa das muitas rebeliões que havia no povo de Deus, o rei da Síria conquistou Samaria, pegou os judeus que estavam ali e levou para terras distantes, para tirar a nacionalidade deles, tirar a condição deles serem um cidadão, né, daqueles lugares. E a intenção do rei da Síria foi uma intenção também maligna. Ele trouxe gente de diversas nações para habitar ali com alguns judeus que ficaram, a fim de misturar a semente, de corromper. Sempre foi o intuito do demônio. Ele sempre quis fazer isso. Em alguns casos conseguiu, outros não. Porque enquanto houver homens de Deus e mulheres de Deus santas, vão barrar esses ímpios pecadores que se introduzem no meio dessa igreja. Mas essa igreja tem que ser santa, como diz o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não manda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta no roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois serás como árvore plantada junto à ribeira, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim, mas os ímpios são como a moinha, pois não permanecerão na congregação dos justos. Chegou, nós queridos. Não permanecerão na congregação dos justos. Mas se a congregação não tiver dentro da justiça, da palavra de Deus, não adianta nós pensarmos que Deus respeita a doutrina de uma igreja e de outra diferente. Ele quer que nós entremos em sua palavra, pois a Escritura diz que nós seremos julgados segundo a sua palavra, de acordo com nossas obras. Nós não seremos julgados segundo a doutrina da denominação ou da nossa igreja. Então é importante que cada congregação esteja praticando a justiça, porque se a congregação não praticar a justiça, ela não vai funcionar como um filtro que impede as impurezas de entrarem e só deixa passar a água limpa. A igreja que não tem um filtro, você sabe qual é o filtro? Olha aqui, a verdade, a justiça praticada. Porque aonde se prega a verdade, aonde a gente não brinca com a palavra, e aonde, irmãos, tem irmãos mais sérios, irmãs que detêm o mal, que querem entrar, irmãos, é uma bênção muito grande. A igreja, ela cresce em espírito e verdade. Não estou falando de números, porque o Senhor sempre visou o crescimento, aleluia, espiritual dos seus filhos. É claro que desejamos que a igreja cresça em número, mas muito mais no conhecimento da palavra de Deus e na graça, como disse o apóstolo Paulo: crescei na graça e no conhecimento, né? Crescer na graça, crescer, irmão, na operação do Espírito Santo em nossas vidas, né? No favor de Deus que nos beneficia todos os dias. Mas eu quero ler então esta passagem no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 24 em diante, a respeito do que aconteceu ali em Samaria, para nós falarmos sobre os samaritanos. Diz assim a palavra do Senhor: e o rei da Síria trouxe gente de Betel, e de Cuta, e de Ava, e de Ramate, Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou entre eles o Senhor leões, que mataram alguns deles.
pelo que falaram o rei da Assíria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra, pelo que mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou, dizendo: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vamos e habitem lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os de Betel fizeram Sucote Benote, e os de Cut fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, e os heveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam os seus filhos no fogo a Adrameleque, e Adrameleque, Deus de Sefarvaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais baixos se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Até aqui poder sentar. Segunda Reis 18, falei 18, perdão, irmãos, 17 e 24, eu vi o 18 aqui, não vi o 17, anunciei errado. Nós vimos aqui uma passagem, eu vou para outra passagem para mostrar para os irmãos. O intuito do rei da Síria em tirar os judeus dali e colocar naquela cidade de Samaria gente de outras nações com seus ídolos, com seus deuses. Deus deu uma demonstração que aquilo ali não foi agradável ao Senhor, e Deus repugnou, porque o povo começava a pecar, e Deus enviou leões para que matassem alguns deles. Então alguém deu aviso ao rei: olha, o Deus da terra está furioso, mandou leões, está matando alguns de nós. Tem que ter um ensinamento ali para que nós possamos saber cultuar. Nessa passagem nós aprendemos muitas coisas, como por exemplo, quando o povo não ama o Senhor, não pratica o culto verdadeiro ao Senhor, Deus manda seca, Deus manda fome, Deus manda peste, Deus manda os animais, Deus manda assaltante, Deus manda tudo que não presta para assolar o povo, a fim do povo buscar o Senhor. Essas coisas servem de vara nas mãos do Senhor. Nós sabemos disso, sabemos disso. É claro que às vezes Deus nos entrega para sermos provados, é outra coisa diferente. Mas quando nós estamos em desobediência, nossos cultos não agradam ao Senhor, nossas reuniões, nossas orações, nossas vidas, nossas vestes, nossas palavras, coisas estranhas começam a acontecer, e nós batalhamos anos e mais anos para nos vermos livres do problema, e o problema vai nos acompanhando como um verme, como uma doença que não deixa nós de jeito nenhum. É verdade, irmãos. E o povo de Israel sofreu com isso por causa das alianças, como nós falamos anteriormente. Aliança com pessoas diferentes. Como disse o apóstolo Paulo aqui, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, que comunhão tem as trevas com a luz, o justo com o injusto, com o infiel. Então a palavra sempre nos mostra que deve haver separação, deve haver a divisão entre a treva e a luz. Não combina, não existe. Fizeram um símbolo aí, eu não sei, não lembro no momento se é chinês ou japonês, yang, que é tipo uma gota virada assim, uma branca e outra preta com um olhinho, né? Num círculo, como se as duas são inseparáveis. Mentira. As trevas e a luz foram separadas desde o início lá em Gênesis, podem ler. E fez Deus separação entre as trevas e a luz, aleluia. E o diabo fica ensinando, doutrinando a humanidade que elas se unem, coisa nenhuma, nunca vão se unir. Este intento foi satânico. O rei da Síria estava inspirado por demônios, tirou os judeus dali porque ele sabia que com aqueles povos, aquela mistura de gente, algo ia acontecer, e aconteceu. Depois judeus se casaram entre eles, ele formou então os chamados samaritanos.
Os samaritanos, eles aceitam alguma coisa dos 5 livros, os profetas não aceitam. Ainda existem alguns deles, menos de 500 habitantes lá, naturais mesmo, na terra de Samaria. Não existem, não são muitas pessoas. E eles têm um problema muito sério, porque não casam com judeus ou com outras pessoas, têm problema de consanguinidade, que eles querem manter a raça deles, mas a raça deles foi diminuindo, está diminuindo cada vez mais. No entanto, eles não estão excluídos como qualquer nação de receber a salvação em Cristo Jesus, pois o próprio Jesus, quando assentou-se no poço de Jacó, ali veio uma mulher de Samaria a tirar água, e ali ela recebeu a palavra da salvação, segundo o que nós lemos no livro de João. Mas os samaritanos, irmãos, eles formaram uma nação diferente dos judeus. Os judeus conservaram-se buscando ao Senhor. Porém, os samaritanos, a mistura de judeus com samaritanos, com pessoas ali de Samaria, com aqueles povos, criou uma diferença, uma divisão, não é, de povos para povos. Hoje nós falamos a palavra converter para as pessoas, e muitas delas não entendem isso. Converter às vezes significa ser crente, mas converter, irmãos, é mudança. Converter é mudança, é transformação. Não adianta eu ser membro de uma igreja, seja ela qual for, se eu não crer na palavra converter. Converter é transformação em todos os aspectos, em todas as manias erradas, costume de nação, costume de povo, cultura, seja o que for. Eu tenho que ser transformado para entrar no reino dos céus. Como eu disse, o reino dos céus não vai admitir nenhuma cultura terrena. Porque a Bíblia diz que a sabedoria deste mundo, primeiramente, é o quê? Animal, diabólica. Então, amados e queridos irmãos, não podemos, na verdade, achar que Deus aceita uma mistura. Até, como eu falei anteriormente, até as nossas vestes têm que ser santas. Uma mulher, um homem de Deus que segue modas, inclusive modas que são inspiradas por demônios, estilistas que são afinados, que são feiticeiros, que são inspirados por demônios. Uma vez Deus mostrou numa visão a uma irmã que uma roupa daquela época foi inspirada na profundeza do inferno. Era uma roupa que hoje quase a gente não vê. Uma saia que tem vários estofadozinhos assim, babados. Diz que um demônio terrível, em forma de mulher, como aparece Pombagira e outros aí, com aquela roupa o Senhor mostrou. Essa roupa que muito do meu servo, da minha serva estão usando, foi inspirada lá na profundeza do inferno para corromper. Mas não sabemos o intuito dos demônios, o que significa certas coisas, certos estilos de roupa. Por isso que quem é santo deve ter visão de águia, sempre perguntar ao Senhor, sempre ver com os olhos do Espírito, não com os olhos da carne, mas olhar sempre as coisas com critério, a fim de não fazer propaganda do inferno. Porque muitos crentes fazem propaganda do inferno na maior simplicidade, como os demônios já declararam, que o ser humano é muito fácil de enganar, é muito fácil de persuadir. E é mesmo. Só Jesus é que nos livra e nos arrodeia autoridade contra os demônios. Porque o crente em Jesus, ele tem autoridade, ele tem entendimento, ele tem sabedoria que vem dos céus. Aleluia. E Satanás não pode, como servo do Senhor, que anda na presença do Senhor. Porque o Senhor, irmãos, não deixará os seus filhos enganados. O Senhor não deixará os seus servos, suas servas confundidos. Antes dará a luz da vida e vai clarear a palavra. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e a luz para os meus caminhos. E com essa luz vinda da palavra de Deus, nós podemos enxergar longe com os olhos da águia, aleluia. Porque na verdade já não temos mais a mente humana, mas a nossa mente de Cristo. A mente de Cristo que está em nós, é a nossa mente agora. Nós temos agora o olhar do Senhor, o escutar do Senhor, aleluia. Abra conosco também no livro de Esdras, no capítulo 4, nós vamos ver também sobre esses samaritanos, como os irmãos no passado tinham um cuidado muito grande de não haver misturas. Até mesmo na construção do templo de Jerusalém, eles tiveram assim o cuidado, o zelo de não deixar os samaritanos construir com eles. Está escrito, eu vou ler do versículo 4 em diante, que diz assim: todavia,
Todos acharam, irmãos? Vou ler o 3 também. Não, peraí. Deixa eu dar uma lidinha nesse 2 aqui, que também fala sobre o rei que introduziu. Capítulo 4. Êxodo 4. Versículo 2 em diante. Êxodo 4, versículo 2. Acharam? Amém. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Viu? É a referência em relação ao capítulo que nós lemos anteriormente de Reis. Então esse foi o rei da Síria que naquela época mandou gente de várias nações para Samaria. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mistredade, Tabeel e os outros da sua companhia, Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres siríacos e na língua siríaca. E escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. Nesta maneira, então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Sussanquitas, Deavitas e Elamitas e outros povos que o grande afamado Osnabar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio, e em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram: teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros, reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar, os muros se restaurarão, e se restaurarem os muros, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do pasto, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei. Veja bem que por essa carta eles manifestaram o que eles tinham no coração. Então, como podiam aqueles homens dizerem que eles tinham sacrificado no tempo, não é, dos reis passados ao Deus de Israel, se lá no interior do coração deles eles tinham uma maldade? Na verdade eles queriam, na verdade era dominar. O construir junto ia dar uma, como se diz assim, uma franquia para eles continuarem tanto adorando no futuro templo que iria ser reedificado por Neemias, né, e aquele povo que vieram com eles, os profetas. Ia dar a eles então, não é, uma porta aberta para permanecer e corromper o restante dos judeus, casando-se uns com os outros. Porque era a ordem de Deus que os judeus não casassem com os povos vizinhos, porque as mulheres eram inclinadas à idolatria, iriam levar as crianças e também os maridos à idolatria. Porque naquela época a mulher, claro, ficava no lar e tomava conta dos filhos, e os filhos ficavam o tempo todo com a mãe. Então, se a mulher não fosse realmente judia ou servisse a Deus, ela iria corromper as crianças, contando historinha do passado, né, como eu já vejo irmãs que já se converteram tem tanto tempo, fica lembrando coisa do passado e contando coisas que não deveriam nem lembrar mais para a criança.
Então isso acontece naturalmente. Então o zelo de Deus, irmãos, é maravilhoso. E o zelo também desses homens que na verdade serviam a Deus. Esdras diz aqui a palavra do Senhor, que ele tinha preparado o seu coração para buscar o Senhor, para cumprir a palavra e para ensinar. Então, irmãos, houve esse embargo aqui na obra por causa dos samaritanos. Esse povo aqui eram os samaritanos. Eles sempre foram contrários. Por isso que quando Jesus falou à mulher, dá-lhe água de beber, ela disse: como? Sendo eu samaritano e tu judeu. Viu? Como? Aí vocês, quando lêem no Novo Testamento, lembram dessas escrituras, porque quem não gosta de ler o Velho Testamento não sabe muita coisa do Novo. Fala, mas sem saber, porque não conhece as histórias. Então nós sabemos de onde vem a rinha. E por que a inimizade veio? Porque na verdade o povo samaritano, eles eram corrompidos com a idolatria, queimavam até os seus filhos no fogo, porque os samaritanos casaram entre si e formaram um povo misto, e de judeus juntos também. Inclusive Neemias, quando soube também que alguns judeus tinham casado com mulheres estranhas, quando estavam em Babilônia, eles fizeram um concerto e falaram que se o homem que tivesse casado e não viesse à reunião, ele ia ser extirpado de Jerusalém, seu nome ia sair fora do livro da genealogia. E era sério. Eles guardavam o livro da genealogia como uma coisa muito séria. E aquele que fosse arriscado era como se estivesse morto para eles. E aí o povo veio tremendo. E fizeram um concerto, tiveram que despedir as mulheres, as crianças, despedir mulheres e crianças para que fossem embora. Trazendo para os dias de hoje, então, amados e queridos irmãos, as igrejas que por causa de interesses materiais, não é, aceitam qualquer pessoa que não se converte corretamente e permanece dentro das igrejas, essas pessoas vão corromper aos pouquinhos as outras com seus ideais, com seus pensamentos, quando elas se sentem bem aceitas, quando elas se sentem fortalecidas ali na igreja, elas começam então a semear as suas doutrinas no meio do povo. Por isso que o Senhor, na verdade, sempre escolheu homens e mulheres zelosas, que não tem esse negócio de consideração com A, com B, com C, com mãe, com pai, com filho, com marido, com esposa, nada disso. Deus escolhe homens e mulheres assim, que são guardadores da palavra, são guardiões da verdade, porque o povo tem tendência de seguir liderança. O líder muda a doutrina, todo mundo muda. Vem o líder, manda todo mundo botar o casaco, todo mundo coloca o casaco. Aí vem outro líder, manda todo mundo tirar o casaco, aí todo mundo tira o casaco e as casacas. Ah, o pastor liberou, mas a palavra liberou? Aonde que está esse nome na Bíblia? Liberar. Jesus veio para nos liberar da mão de Satanás, nos libertar. É uma liberdade diferente. É você não ficar subjugado, né, a um pensamento, ao pecado. Mas existem pessoas que obedecem a palavra do Senhor debaixo do jugo, né, como nós falamos, né? As pessoas não foram libertas, não servem o Senhor com amor. Porque quando você ama, você passa a amar a palavra, você não sente dificuldade de servir ao Senhor. Você não sente dificuldade de obedecer. Pois tudo que você lê aqui, você vê assim como o amor de Deus, como coisa boa. Você não vê como uma coisa assim ruim. Irmãos, abra conosco o livro de Pedro, 2 Pedro 2. Tem um hino que diz assim: no lar de quem ama o perfeito jardim, aquele que ama depressa perdoa, com grande bondade a quem lhe magoa. E no lar de quem ama o perfeito jardim. Segundo a Pedro 2, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente. Nós falamos sobre isso. Quero ler para ficar mais assim claro a palavra que Pedro falou, Paulo disse em Atos e também Judas. Encobertamente, heresias de perdição. Hoje Isabel perguntou o que era heresia, né? Hereges são pessoas que pregam heresia. Heresias são ensinamentos e doutrinas completamente fora da palavra de Deus e que corrompem, que destroem, que desviam o povo do caminho. É chamado de heresias, não é?
que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Veja bem, heresia de perdição. E negarão o Senhor que o resgatou. A palavra negar não quer dizer que ele não vai dizer que Jesus era o rei, não. Não é isso, não vai negar. Que negarão o Senhor não quer dizer que eles vão, por exemplo, dizer: não, Jesus não é o nosso Salvador, Jesus não morreu na cruz por ninguém. Não é isso não, viu? Negar aqui é negar a verdade, a palavra. Como Pedro não negou o Senhor? Vamos perguntar: vem cá, tu é um deles, e tu estava com ele. Não sei, não conheço esse homem. Aí depois, mais 2 vezes, aí o galo cantou lá 2 vezes. Depois de 3, quando tu tiver que negar 3 vezes, né? Irmãos, negarão ao Senhor. Vocês têm negado ao Senhor. Nós temos que negar a nós mesmos, mas não negar ao Senhor. Negar a desobediência, deixar de testificar, deixar de obedecer, é negar ao Senhor. Porque você está negando algo que é para Deus. A Bíblia diz: dai a Deus o que é de Deus, e dai a César o que é de César. Quando Deus diz para você não se irar e não ir cobrar a pessoa, se vingar, e você se subjuga, e você se reprime aquela ira, e você se controla e vai para os pés do seu clamar, você está negando a você e está dando ao Senhor. Glória a Deus! Você não está negando ao Senhor. Quando você vai pregar o Evangelho, você não está cobiçando dinheiro de ninguém, nem pensando em nada disso, mas você leva a palavra puramente. Você está negando a você e está dando ao Senhor, porque o Senhor vai providenciar todas as nossas necessidades. Glória a Deus, glória! Irmãos, eu sempre fui assim, eu tenho 33 anos no Evangelho. Eu acredito que uns 30 anos ou 32 anos, eu logo comecei a falar da palavra, um pouquinho que eu sabia, mas vamos colocar 30 anos pregando. Irmãos, 30 anos pregando, desde a minha juventude. Irmão, nunca me faltou nada do que era necessário. Não tive tudo que outros tinham, mas não me faltou nada do que era necessário. E nos piores momentos Deus proveu. E nunca saí atrás de ninguém pedindo nada para ninguém. Eu até hoje não peço para ninguém, aleluia. Só peço que orem por nós, para que no abrir nossos lábios nos seja dada a palavra da confiança, e o Senhor nos use segundo a vontade dele para o bem das pessoas. O resto está na mão dele. O Deus que te segura, irmão, ele não te deixa cair. Se tu está na mão de Deus, não se preocupe, tu está na mão do Senhor. Na mão de Deus é outra coisa, é na mão do Criador do universo e todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Então, irmãos, veja que pessoas que foram preparadas são chamadas de doutores. Aqui não está falando de pessoas simplesinhas que não sabem nada. Doutores. Pedro falou, Paulo falou, Judas falou, Jesus falou, os profetas falaram pelo mesmo Espírito, aleluia. O Espírito Santo de Deus, para alertar o povo. E fariam comércio, negócio de vós, com vocês. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos. São pessoas que encontraram a brecha nas igrejas quando criaram tal um seminário para fabricar pastores, os satanistas e os maçons e outras entidades desse mundo se aproveitaram, como eu li para os irmãos semana passada uma declaração. Os maçons, há muitos anos atrás, em uma revista, que eles iam se aproveitar para introduzir e preparar pastores deles para botar dentro das igrejas. Por isso que mudou, irmãos. De 15, 20 anos para cá, a igreja evangélica deu um salto para as coisas do mundo tão horrível que, sinceramente, até as pessoas de fora estão escandalizadas. Enquanto nós estamos louvando a Deus, achando que Deus está conosco em tudo, os de fora estão olhando com um olhar crítico, dizendo consigo mesmo: isso aí é Deus, é povo de Deus. E às vezes eles falam certo sem conhecer a verdade. As pedras clamam enquanto os filhos se calam.